Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovanna e tá começando agora mais um episódio do BFest Podcast. O podcast que por aqui, vocês já sabem, né? Se vocês querem ser os primeiros... Precisam ser rápidos e atenção! O quê? Atenção, meus bens! Eu vou falar uma coisa que vai dar muita saudade nas próximas semanas. O quê? É Race Week! É verdade. Parabéns, obrigada aos envolvidos, agradeço a Parabéns, todos. obrigada. Agradeço a todos. Eu tava com a impressão que a gente tava vindo de uma triple header. Porém, incluí o WEC no meio. Pois é, né? Porque Double Header já é uma coisinha especial, né? Já teve corrida na última semana, vai ter na próxima. E esse ano parece que a gente nem teve nada disso. E na real a gente até teve, né? Ó, e se tu for incluir o WEC, vai ser uma quadruple header, né? Vamos juntar a Silverstone junto. Pelo amor de Deus. Saudades do que a gente viveu em Silverstone, aliás, né, gente? Como é que vocês estão, meus bens? Estão contentes com a sexta vitória de Kimi Antonelli na Fórmula 1? A sexta vitória nessa temporada e na carreira de Fórmula 1, né? Ai, gente, inacreditável. E se eu olhasse pra ti e falasse em janeiro, olha, Kimi Antonelli, vai dar só ele. Tu ia acreditar em mim? É só assistir os episódios do Bifest desse ano, Pois né, gente? é. Socorro, mas o Minuto George Russell não é agora. Bom, pessoal, só pra alinhar com todo mundo, nesse episódio, obviamente, a gente vai repercutir as coisas que aconteceram na Bélgica. Com certeza. Vamos falar da vitória de Kimi Antonelli, vamos falar do DNF do Jorge, vamos falar do quase pódio, quase P1 do Leque, né, porque pódio ele pegou. Vamos falar do Max de volta no pódio. Enfim, vamos repercutir tudo. Vamos falar do off-grid, porque engana-se quem pensa que 2 finais de semana seguidos de corrida, eles não têm off-grid. Muito enganados vocês estão. A gente ameaçou fazer atualizações depois no... Porque parecia que tinha coisa pra fazer, tá? Mas aí a gente pensou, gente, hoje é dia de gravação do Bifest, vamos falar no Bifest, Não vai ter que como. É isso aí. Bom, tem 1 milhão de coisas de Albon Pets pra gente falar também sobre. Tudo. E tem tudo que vai rolar na Hungria. A temida Hungria. A Hungria era uma corrida que a gente nem podia falar sobre no ano passado. Nossa, ano passado a gente fez um super conteúdo, gente. Olha que tudo a Hungria deu muito o que falar ano passado. Que arrependimento. Nossa, gente, se arrependimento matasse, não matou, mas nos ensinou. Esse ano vai ser só do podcast. Esse ano a gente habla aqui com o pessoal, os mais chegados, né? Bom, o pessoal de casa. Então, bolha, bora lá. Kimi Antonelli venceu, confirmou a pole, que é uma coisa muito boa, né? No geral, os novatos, se é que a gente ainda pode considerar o Kimi novato de alguma coisa, Gente, demoram a confirmar as poles, né? O Kimi já não tem mais esse problema faz bastante tempo. E ele chegou no final de semana, vamos lembrar, depois do carro da Mercedes ter deixado ele na mão. é verdade, porque na última corrida, ele inclusive falou, e isso é uma coisa que tem me surpreendido muito sobre o Kimi Antonelli positivamente. Não que eu tivesse alguma expectativa diferente, mas é normal a gente sentir frustrações na gente, todo mundo aqui é ser humano. É. Mas eu acho que o Kimi tá lidando muito bem com os problemas no carro dele, porque assim como o George, ele também tem tido problemas, né? Exato, o problema da confiabilidade da Mercedes é da Mercedes. Sim, e mesmo que a gente tenha visto mais problemas no carro do George, o Kimi ele não passou ileso também. E veja, o George, ele teve problemas na confiabilidade, né? Ele teve uma questão da bateria dele não estar 100% carregada logo no começo da corrida. Isso. Mas ele teve aquele incidente com o Lewis, que foi o que de fato tirou ele da corrida, né? Não foi exatamente o ponto da confiabilidade. Enfim, então, não sei se o ovo ou a galinha, sabe aquela coisa? Então, pelo que eu vi, está sendo responsabilizada a confiabilidade do carro, sim, porque qual foi a justificativa do George? Tanto que o George, depois das entrevistas, ele nem culpou o Lewis. Ele falou assim, Sim, olha, eu vi isso. Eu nem culpo ele, porque quando eu larguei, imediatamente a minha bateria caiu em 40%. Sim. Eu me vi cercado por carros, eu não tinha por onde ir, e ele falou, eu nem culpo o Lewis. E o próprio Lewis falou assim, olha, gente, eu entendo, obviamente isso foi péssimo pra corrida do Jorge. Ele pediu desculpas pro George, Ele mas falou, ele falou assim, eu just concordo. an incident. Sim, ele falou, eu concordo, foi um incidente de corrida, acho que não tivemos grandes responsáveis por aqui. Bom, mas eu acho, gente, que isso aí, entendeu? É a diferença do charme pro funk, entendeu? Eu já falei isso aí pra vocês. Agora nós vamos analisar o quê? O funk, que foi o pronunciamento do Toto Wolff. Tá, só uma pergunta assim, a diferença do charme pro funk... É que um anda bonito e o outro elegante. Tá, mas tem um que é melhor do que o outro? Não, é só um anda bonito e o outro anda elegante. Ah, tá, não, eu questionei porque tu falou MC Marcinho, pessoal. Não, eu Giovanna. perguntei porque teve um deles que tu atribuiu que era o Toto Wolff, eu queria tentar ver se tinha alguma correlação ou se foi só pela vibe, assim. É que, veja, a diferença do charme pro funk. Um anda bonito, charme, o outro elegante, funk, entendeu? O Toto é uma pessoa elegante, Pois né? é. E aí, com aquela elegância Tem razão. toda, ele foi o quê? Se encebou. Que eu não aguento mais. Eu pedia, eu falava, olha, na época da McLaren, falava, pessoal, vamos escolher um de uma vez. Isso aí da gente achar que vocês não escolhem, tá ficando ruim. Aí a Mercedes foi lá e cravou, escolheu. E daí agora eu tô achando ruim. É que mas eu acho que Quem se identifica? Veja, eu Ai, entendo já o que fiquei tu quer dizer. nervosa, apertei um botão aqui, deu. Desculpa. Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que não era isso que a gente queria.
Porque, veja... Claro que não, né? Começando que a gente não queria que ele escolhesse quem ele escolheu. Gente, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas vamos lembrar o que aconteceu na McLaren no ano passado. Não. Ai, vai, passa rápido que é o começo do pod, a gente tem que segurar o pessoal aqui. Não, mas, ó, eu só quero dizer que, mesmo que eles não definissem um favorito, as pessoas, obviamente, consideravam, mas no fundo, eles preferem o fulano. Isso, o Lando. E veja, se tu perguntar pro Toto, ele não vai te dizer que ele tem um favorito. Claro que não, mas eu acho que é a mesma situação, sabe? Não, eu acho que é completamente diferente. Completamente diferente. O Toto era capaz de ontem ter erguido um monumento pro Hamilton e um pro Bottas, tá? Os dois meio que ajudaram o Kimi na corrida, inclusive, Pelo amor de Deus! Pelo amor de... As definições de família Mercedes atualizadas, inclusive o Jorge, hoje de manhã, segunda-feira, dia que nós estamos gravando esse episódio, não pegou carona no jato do Toto. Isso diz muito. Tá? Ele tinha que ter ido no EasyJet com os pilotos da Racing Bulls. Mas tu não viu com quem ele foi? Valtteri Bottas e Gabi. Gente, olha, o Gabi, ele... Mas tá certo, o Jorge, ele tem que expandir os horizontes dele, entendeu? Eu concordo. Fazer amizade com uma pessoa mais velha, fazer amizade com uma pessoa mais nova. Eu já falei nesse podcast que o Carlos Sainz, ele tem que fechar um grupo forte, assim, ele, o Charles, o Alex, olha chama só. o Jorge Pessoal, junto. Vocês dão licença, a gente volta a falar da Mercedes daqui a pouco. Hoje de manhã, não me aguentei, com a primeira imagem que vejo, o Leque, Charles, né? O Leque e o Carlos Sainz embarcando no jatinho. O Carlos Sainz estava com a camiseta da Espanha, que venceu, e parecia que ele tava de uniforme da Ferrari. Chegou a me dar uma coisa. Porque o Leque também tava de Ferrari, O Leque tava de uniforme, né? No caso dele faz sentido, né? Só que teve uma coisa que me pegou muito. O que é? Eles não estavam sozinhos no jato. Quem tava no jato? Tu não viu? Eu não vi mesmo, tu falou agora, enfim. Se organizar direitinho, fica um grande grupo de amigos. Tava Alex Albon, Lili Munihi. Mas é isso que eu tô falando, sabe? Eles têm que fechar esse super grupo. E o Leque, eu acho que o Leque, ele tá tentando. Só que o Leque, ele tá fora desse grupo ainda. E ele tá tentando. Porque sim, o Carlos Sainz tinha que se mexer, seria o ideal, né? Não, o ideal seria o Carlos Sainz se tocar, né? Só que, gente, é complicado pro Carlos isso. A Williams tem um grande potencial agregador. Até as WEGs se agregam na Williams. Tu não viu o que o Leque deu uma declaração nesse final de semana? Eu vi algumas declarações, não sei qual que tu te refere. Ai, Giovana, não tô falando de corrida, né? Ele... Ai, eu não aguento mais. O Leclerc falou assim, perguntaram pra ele, Leque, vamos escolher aí um pessoal pra ir jantar junto. Sim. Daí ele falou, escolheria Pierre, meu best. Eu vi Tudo isso. bem. Aí ele falou assim, outra pessoa que escolheria, Carlos Sainz, fomos colegas muitos anos, temos uma relação especial. Falou especial, entendeu? Sim. Tu imagina, isso aí é uma coisa... né, uma prateleira da amizade alta. Aí ele falou assim, também chamaria pra jantar Alex Albon. Conheço há muitos anos, que grande ser humano. Tudo. Pra mim... Chama o Pierre também. Junta! Sabe qual é a vibe? Oscar Piastri desse grupo seria tudo. E o Carlos Sainz poderia fazer a ponte com o Lando. E ele não faz. Eu não entendo isso. Sabe qual é a vibe desse grupo? Sabe que no ensino médio sempre tem, tipo assim, aquele grupo grande das pessoas meio tóxicas que ficam amigas depois, né? Que aí o pessoal que era da comissão de formatura, sabe? Sim, encontrinho do terceirão, 3 pessoas. Não, mas então, tem o grupo tóxico, que são os principais, entre aspas. Sim, que são a verdadeira turma na cabeça deles. Isso. Mas aí também tem um grupo secundário que também é grande. De qual grupo tu era? Eu era do secundário, evidentemente. Também. Que aí é o grupo não tóxico das pessoas que se mantêm unidas, mas que elas não tomam pra si esse protagonismo, entendeu? Não precisa, né? Eles têm a vibe desse grupo unido, mas que não fica se metendo nas coisas pra se aparecer, entendeu? Mais ou menos, porque uma coisa que Carlos Sainz também é metido. Sim. Mas eles são tudo piloto de Fórmula 1, não, Luísa? Não, tudo bem, mas eu amei esse grupinho, tá? Eu acho que assim, amei. Tinha que ter um churrasco, assim. Se fosse tudo brasileiro, ia ser um churrasco. Colocando o nosso querido Oscar Piastri ali no meio. Ai, que grupo precioso, gente. Ia ficar tudo. Eu já ia assim, meu Deus do céu. Imagina daqui a uns anos, eles aposentados, daí eles vão juntos nas corridas. Tudo pra mim comentam. Não, tudo. E agora eu fiquei pensando assim, tipo, a Fórmula 1 é um grande terceirão, né? Tipo assim, o Liam Lawson é o que leva o violão pro churrasco, sabe? O Fernando Alonso é o que rodou várias vezes, ninguém sabe quantas. Aí o Fer postou uma story que ele tava com a camiseta da Espanha. Eu vi, correto. Se ele quiser, eu ajudo ele a fazer umas fotos pro story.
Eu vi um truque no Pinterest. Ele deixou aparecer aqui a dobrinha do pescoço, não fica legal quando é assim. O truque pra fazer essas selfies que só aparece o look, tu tem que virar, o telefone, gente. Tipo, de ponta cabeça. Isso. Eu vi as divas do Pinterest ensinando isso no TikTok, é isso aí, né? Que dá o ângulo, multidisciplinar. Perfeito. Legal, né? Então, dicas pro Fer, né? Pois é. Bom, vamos falar aqui da diferença dos carros do Jorge e do Kimi. Vamos falar de Fórmula 1, gente? Isso. Gente, mas eles são pilotos de Fórmula 1. O Stella, tá? Giovana. Tá, Luísa? Ele fez tudo pelo Jorge no final de semana. Eu tô falando pra vocês. Fazendo pelo Jorge o que o Andréa fez. Eu tô há uns 3 anos nesse podcast passando pano pro André Stella. Isso. E agora vem ele que interceder em nome do Jorge. Gente, sim. De nada. De nada. Mas o Stella, ele, como um grande italiano, o que ele já fez? Ele já aproveitou pra passar as agendas dele e fazer o quê? Colocar um calor no Toto Wolff. Total. Por quê? O que o Andréa falou? O Andréa pegou e comparou a diferença de desempenho do Jorge e do Kimi e falou o que era verdade, porque ele provou com o quê? Com gráficos, porque ele é um engenheiro. Sim. E ele falou assim, olha aqui os gráficos do Lando e do Oscar. Olha aqui os do Jorge e do Kimi, idênticos, muito parecidos realmente. Sim. Porque assim, olha, a gente adora o André Stella, sim, porque ele é uma pessoa o quê? Carismática, bem-humorada, simpática. Muita gente, mas eu não desgosto. Mas o que eu ia dizer é que, bem ou mal, ele é chefe de equipe de uma equipe de Fórmula 1, sabe? Ele se criou ali, chegou de estagiário na Ferrari. Essas politicagens, ele aprendeu de baixo pra cima, entendeu? Ele tem uma história de superação. Ele construiu a carreira, entendeu? Aquela criança que o Lando tinha no colo é parente do André? Qual criança que o Lando tinha no colo? Aquela foto que tu me mostrou hoje de manhã. Mas aquela foto é antiga. Tá, desculpa. O pessoal Nação Lando Oscar vai saber aquela foto do Lando e do Oscar com o bebê, que o Lando tá, tipo, amando segurar o bebê. Mas é antiga aquela foto, agora, é desculpa. antiga. Não, tudo bem, mas aquela foto, ela tem um quê atemporal também. Eu achei que era tipo um neto do Stella. Ela meio que entrou pra história da Fórmula 1 já, aquela foto. Então tu tá justificada. Tá bom. Mas assim, eu acho que o André Stella ele é muito esperto, porque, francamente, ninguém tá tão satisfeito com os motores Mercedes quanto a própria Mercedes. E a Mercedes só tá satisfeita porque eles estão olhando pra um carro só. A Mercedes tá satisfeita porque vai ser campeã dos construtores e do campeonato de pilotos, né, gente? Então, assim, eu acho que o André Stella, com certeza, além dele querer melhorar o que tá sendo entregue pra ele do ponto de vista que ele é um cliente Mercedes, né? Ele também já teceu muitas críticas esse ano, né? A fornecedora. E pra ele, obviamente, é muito conveniente ver o que tem de errado no meu carro. Não é culpa minha. Isso. Então, assim... E ele falou isso de um jeito muito inteligente. Ele falou de um jeito muito bom, porque, veja, na internet tá cheio de gente comparando Mercedes com McLaren e muita gente fazendo uma comparação um pouco barata de que, tipo, olha o que aconteceu com os meninos ano passado, é o que tá acontecendo esse ano. Veja, não tô fazendo aqui uma comparação de rivalidade entre pilotos, tô falando de motor. Sim, e no sentido da rivalidade de pilotos, veja, a Mercedes, ela tá passando pela situação nesse momento, então não é uma comparação ideal de ser feita. Concordo. Então, no sentido dos motores, eu achei que a comparação ficou ainda mais válida, porque são gráficos das mesmas corridas que estão acontecendo em mesmas condições, então tu consegue ter uma comparação de fato. Tu tá comparando, sabe como a professora dizia, tipo, comparar banana com banana, laranja com laranja. Exatamente. E o que foi a comparação que o Stella fez, né? Vamos falar com todas as letras, enfim, foi numa entrevista pra BBC Sport. E o que ele falou? Olha, na Mercedes a gente observa que um motor tem um desempenho diferente do outro motor, se a gente for olhar os dois carros. Sim. Na McLaren, a gente também tá vendo isso, e eu acho que é a mesma coisa. Então, tipo assim... Olha, o André é palpiteiro. Mas foi isso que ele falou. Olha, porque a gente observa que o motor que a gente tem pro Lando e o motor que a gente tem pro Oscar, eles se comportam de formas diferentes. Eu acho que é isso que tá acontecendo na Mercedes também. E aí ele falou, porque olha, nesse daí pedaço já deu aqui... um calor, né, gente? É isso aí. A Mercedes, né, que nos fornece, eu sou só um cliente. Não, esse pedaço aqui, olha, o Oscar, ele acontece isso aqui com o motor dele, nesse pedaço e nesse pedaço do circuito. Mesma coisa que aconteceu pro Jorge. Os gráficos são realmente bem impressionantes. E aí, pro Lando e pro Kimi não aconteceu. Veja, isso daqui a gente não sabe por que os motores estão se comportando de forma diferente. Ele lavou as mãos dele também, entendeu? Óbvio! Ele foi muito inteligente nessa comparação. Claro. Além do que, ele se mantém num lugar de... nós somos os atuais campeões de construtores e pilotos. E agora estamos olhando para os próximos campeões de construtores e pilotos. Perfeitamente. Sabe? Então, ele foi muito inteligente em várias camadas dessa declaração dele. E é isso aí, né, gente? Mas eu acho que a gente deveria sempre considerar que a corrida, ela foi bem mais do que isso. Sim. Sabe? Por exemplo, o que foi o Max Verstappen no braço... Porque o carro não acompanhou, porque braço ele teve. Sim. Ele tem, né, gente? É óbvio. E pegou a posição do Kimi na largada.
Olha, a largada eu achei muito boa. Pelo amor de Deus, foi muito boa. Eu achei uma grande largada. Eu acho que, inclusive, foi um grande comentário que eles teceram naquela salinha antes do pódio, sabe? Entre Max, Leck e Kimi. E o Rei, né? O Rei tava lá. O rei entrou na salinha. Que amor, o Max falando com o Rei. E o Rei tava microfonado? Eu adorei. Não, ele tava ali, gente, pra bater papo sobre Fórmula 1. Sim, ele pra fazer o bifest dele, não, entendeu? Ele deixa o Rei. Ai, quando vocês fazem tal coisa, é muito difícil, aí... Ai, mas eu acho muito legal isso. E aí o Stefano olhou pra ele e falou, esses são os melhores do mundo. Ai, o Stefano passado. E aí o Max olhou rindo e falou, tipo, é isso que a gente gosta de falar pras pessoas. Viu? Educação. Mas eu acho legal quando vem uma pessoa de fora e ela demonstra, através, né, da postura dela e das coisas que ela conversa, Sim. que ela procurou ter respeito e se interessar pelo que as outras pessoas estão fazendo. Eu acho isso tão legal. Eu acho isso legal também. E é educado, né? Que nem tu falou. Mas um comentário que os 3 pilotos fizeram depois que o Rei foi embora e que o Stefano foi embora, eles ficam assistindo aqueles clipinhos que fica passando ali os highlights da corrida. Sim. E sempre mostra a largada, porque a largada sempre é um grande momento, né? Mesmo que não aconteça nada, nesse caso aconteceu. E o comentário que os 3 fizeram foi tipo assim, a entrega de potência, de energia, foi tão aleatória nessa largada pra todo mundo. E foi aquela coisa, tipo assim, olha, alguns carros largaram super bem, outros largaram bem pior, que nem a gente comentou do George, por exemplo, mas a gente viu isso em outros carros. Sim, Carlos. Desculpa. Sim, mas o Carlos é outro grande exemplo disso. E o que aconteceu? Eles definiram esse emprego de potência como algo aleatório. E o Oscar Piastri também falou isso nas entrevistas depois da corrida. Se fosse o Bifest, o que o Bifest diria? Durou pouco, mas a gente considerou muito. Bom humor, baixa expectativa. Eu achei que ia falar um bordão, assim. Mas o que me chamou a atenção porque o Oscar Piastri falou uma coisa, só que ele foi um pouquinho mais duro, né? Porque, enfim... Mas é que é o humor dele, o Oscar, ele é assim. Sim. Lembra daquela vez que microfonaram o George depois da corrida? E aí ele foi conversar... E o Oscar foi pego de surpresa. Sim, porque, olha o que a Mercedes fez. Eles botaram um microfone no macacão do George, mandaram... Que já é errado isso aí. Mandaram ele pra conversar com os pilotos. Isso ficou parecendo, tipo assim, temporada 1 do Drive to Survive, que eles esqueciam que tinha um microfone e eles ficavam se falando, entendeu? Mas assim... É que eu acho que é muito precioso, né, gente? Mas ele isso aí... Ele ficou um pouco chateado quando ele viu que tinha um mic ali. Ele comentou no Instagram, né? Ele ficou tipo, gente, agora eu tenho que me cuidar, Vocês estão andando de microfone por aí? Porque qual foi o comentário da internet quando isso aconteceu? Gente, olha a quantidade de palavrão que o Oscar falou, porque o Oscar, ele é que não combina com ele. Ele tem esse jeito meio taciturno, assim, né? Mas, enfim, o Oscar, ele falou de uma forma um pouco diferente o que eles falaram nessa linha antes do pódio. Foi no Auto Esporte, eu vou pegar a quote certinha que ele falou. Se ele falou crap, eu posso falar merda na tradução? Pode. Tá bom. Quando o grid da classificatória é decidido por computadores se comportando ou não se comportando, é um jeito bem merda de correr. Errado ele não tá. Veja, os outros falaram que foi aleatória a forma como a potência do motor se comportou, né? O Oscar, ele falou isso daqui que eu li pra vocês agora. Ai, mas eu achei um pouco certo. Então, assim... E eu também queria fazer uma menção honrosa pro Oscar. Sim. Tá? Porque ele fez aquela ultrapassagem no Hamilton, tá? Que recuperou... Sim. Recuperou posição, né? Na Rouge, sabe? Maravilhoso. Total. Então, queria fazer essa menção honrosa aqui. Foi um momento muito bonito, né? Mas isso foi uma crítica que eu tenho. Porque, assim, tu gostou da corrida? Tu gostou de assistir a corrida, assim? Ai, gente, eu gostei. Eu gostei. É que essa temporada a gente tem que ter paciência, né? Não foi a melhor corrida da temporada. Nós viemos de uma Silverstone que entregou bastante. Eu também acho que o fato de Silverstone ter entregue bastante off-grid... Fez uma maquiagem ajuda, né? boa, assim, também. Esse final de semana tinha a função da final da Copa. Eles fizeram pouca coisa fora da pista. Então, eu acho que tava um clima mais tranquilo também. Tava uma coisa mais discreta. Eu acho que isso também ajuda a dar uma baixada no clima, sabe? E veja, se a gente for analisar friamente a corrida, a gente teve uma grande largada com várias coisas que aconteceram. Sim. A gente teve ultrapassagem em pista. A gente teve... Plots, né? Tipo, um DNF inesperado. Umas coisas assim. A gente teve, tipo, pit stop que deu muito certo. E aí o piloto ganhou de posição. 18 segundos. Pit stop que deu muito errado. Então, várias coisas aconteceram. O que eu acho que faltou um pouco nessa corrida foi que alguns grandes players estavam muito prejudicados. E aqui eu vou chamar várias pessoas de grandes players e entendam como, tipo assim, os melhores carros com bons pilotos. Porque, enfim... Porque nessa corrida aconteceram algumas coisas que eu acho que a gente deve olhar com olhos muito especiais pra isso. Porque, veja, logo no começo o George Russell já tava fora. E gostando ou não dele, ele é um player importante nesse campeonato. Óbvio.
Aí, nessa tirada do George Russell, o Hamilton já ficou com o carro prejudicado. E ele mesmo falou que, olha, o pace tava muito bom, tinha tudo pra dar muito certo, mas aí eu tava com o carro ali meio capenga e não deu pra fazer muita coisa. Sim, o próprio Leclerc disse, nossa, a gente teve tão pouco trabalho, foi até surpreendente pra nós. Não, exato. Aí, mesma coisa, tipo assim, o Oscar Piastri, ele tinha um ritmo super bom, ele gosta de Spa, ele corre bem em Spa, parecido com o Max também. Sim. O Max a gente pode esperar que vai correr bem em Spa, assim como o Oscar, eu considero. Claro. Ele fez essa grande ultrapassagem que tu falou agora, mas depois ele se pegou ali com o Leclerc, e dali em diante ele tava com o carro danificado e ele foi perdendo. Outros pontos. A McLaren tava bem ajustada pra Spa. Ela tava. Só que o Lando veio lá de trás. O Lando veio lá de trás, aí ele veio fazendo uma boa campanha, ele foi chegando, ele liderou a corrida num pedaço, só que aí então a McLaren apostou numa estratégia de, vamos esperar outro safety car, que nunca não veio. aconteceu. E aí quando ele parou de qualquer forma, deu erro no pit stop, e aquilo prejudicou todo o trabalho que ele teve de subir o grid. A própria Red Bull tava com os dois carros mais ajustados, e assim, pra mim, um grande destaque dessa corrida, Isaac Hadjar. Com certeza. Sabe, ele ganhou 15 posições na corrida. Isso é muita coisa, sabe? meu Deus É do céu. muita coisa. Tudo bem, o Isaac é um piloto, de meio de grid, e então ele naturalmente ultrapassaria os 5, 6 primeiros que estivessem na frente dele. Ai, gente, mais ou menos, sabe? Tipo assim, ele tinha pilotos experientes na frente dele, ele tinha uma Red Bull que teve que fazer trocas, né, de componentes, etc. Sim. E assim, que grande corrida fez o Isaac. Uma grande corrida, e isso foi um comentário que eu acho que nós fizemos entre nós. Eu acho que a gente Sim. não levou pro Bifest ainda, então vou Ele trazer escalou aqui. até o P6, né? E ele largou. Foi P6, E isso. ele largou, tipo, das últimas posições. Eu não lembro se foi, tipo, 21 ou 20. Eu acho que foi 21, eu acho que alguém largou atrás dele. Pode ser o Fernando Alonso. Pode ser, o Sainz também teve que trocar componentes, e daí Vários largou deles. pra trás, Mas um comentário que a gente fez entre nós foi o quanto que uma Red Bull não dominante, ou pelo menos não necessariamente disputando, enfim, as primeiras posições. A gente tá vendo Mercedes e depois uma Ferrari, eu colocaria. Sim. A Red Bull tá mais ali no páreo com o McLaren por posição, enfim. O quanto que isso baixa um pouco a pressão e o quanto isso é bom pro Isaac, mas é bom pra um Arvid também, sabe? Claro. De manter eles ali um pouco, sabe? Não, isso, pra mim, uma das principais alegrias que o Isaac tá fazendo uma Red Bull tranquila no primeiro ano dele é o tanto que o Arvid vai conseguir ganhar corpo na RB, Sim. tá? E assim, veja, eu não tô desmerecendo nenhum dos dois, ao contrário, mas eu acho que é muito, muito, muito importante que eles cheguem preparadinhos, sabe? Não vai ser todo mundo que vai ter um comportamento de Kimi Antonelli, que no seu segundo ano, né, de estreia, na sua equipe de estreia, que foi a Mercedes, já vai ter um grande carro, vai fazer uma grande campanha. Perfeito. Sabe? Então, isso é uma coisa muito boa e, diga-se de passagem, a RB fez um bom final de semana. Sim, Os dois totalmente. pilotos já estão de volta, né, nas classes econômicas, como eles sempre viajam, porque eles são o quê? Os kingos do meio ambiente. Sim. E econômicos, né, gente? Gente como a gente, vamos dizer assim, né? Sim. Mas a RB, ela trouxe atualizações pro carro do Arvid e Sim. não trouxe pro carro do Liam. E eu não tinha visto isso, e a Gi que veio me contar ontem, e eu disse assim, a gente tem que contar isso no pod, a nossa turma vai amar saber essa história, porque assim, como é importante quando tu percebe que tem um chefe de equipe, que tem uma cabeça que tá considerando como que tá conduzindo a dupla e o time. Perfeito. E ao mesmo tempo tentando potencializar, né, as capacidades de todo mundo. Com certeza, porque geralmente quando uma equipe vai levar atualizações pra um único carro, eles vão colocar com quem? Com o piloto mais experiente, o que tá há mais tempo na equipe, e dessa vez foi com o Arvid. E por que eles fazem isso? Porque o piloto mais experiente, ele vai poder dar mais feedbacks. Exato. Então, vai poder organizar melhor os ajustes e entregar pra quem tem menos experiência um produto mais lapidado. Tipo, normal. E veja, a RB é uma equipe que, segundo o próprio chefe de equipe deles, o Alan Permain, eles não costumam levar updates pra um carro só, eles costumam levar sempre pros dois ao mesmo tempo. E... Porque eles não têm pilotos com uma grande diferença de habilidades, né? Vamos combinar. Perfeito. E dessa vez foi um upgrade grande. Foi no sistema de resfriamento e eles iam ter que fazer várias alterações no chassi, um monte de coisa. E eles não iam conseguir fazer nos dois carros a tempo da corrida. Sim, mecanicamente, né? Sim, eles iam conseguir fazer em um carro, mas em dois não. Sim. E aí, então, o que ele fez? Ele contou que na Áustria, depois da classificatória, os meninos estavam felizes, tinham classificado bem, estavam satisfeitos. Aí ele puxou os dois pilotos pra uma conversa. E ele falou a real, ele falou, olha... Tá vindo um upgrade muito legal, atualizações ótimas no carro. A gente só vai ter tempo hábil de colocar em um carro pra Spa. E aí, pra Hungria, a gente consegue fazer o outro. E ele falou assim, olha, eu até dei pra eles a possibilidade, olha, se vocês quiserem, a gente não leva nenhuma pra Spa pra botar as duas direitinho na Hungria. Só que os dois pilotos concordaram com ele que aquilo não fazia sentido, porque assim, olha... O ideal era já começar a atualizar o quanto antes, né? Exato, se já dá pra atualizar alguma coisa, vamos atualizar o que dá, é isso aí.
E aí, então, ele ficou, olha, a gente pode fazer um sorteio, ou então a gente pode... Para o ímpar. Ou pra ficar um pouco mais divertido, e ele falou isso, pra ficar um pouco mais divertido, a gente pode combinar que quem classificar na frente em Silverstone vai levar o upgrade pra Spa. E os pilotos toparam, e no fim... Isso é muito legal. E não, isso é legal, e os dois de boa, sabe? O Arvid classificou na frente e ele ficou com o upgrade primeiro. E ele amou, né, os upgrades. Ele achou ótimo, o Liam falou depois que ele tá ansioso. O Liam ansioso. achou ótimo também, falou, quero que façam no meu. Pode vir. Mas eu achei muito legal essa forma como ele levou isso, porque foi um jeito tão de boa de tu colocar um piloto, enfim. E isso eu achei uma coisa legal, porque veja, esses chefes de equipe... não tão hypados, né? Não é uma entrevista do Toto Wolff, do Fred Vasseur. E ele é super amigo do Jonathan Whitley também. SDDS. Veja, isso ele contou numa entrevista pra Fórmula 1, naqueles videozinhos que a Fórmula 1 vai soltando. Exato. Sabe? Conversamos com um chefe de equipe tal, conversamos com um técnico não sei o que, de não sei aonde. E tinha, tipo, essa riqueza de conteúdo lá dentro. Eu achei muito legal, e às vezes é uma coisa que, sei lá, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ver, tipo, vou ver não uma vai priorizar isso. Não vou assistir uma entrevista com o chefe de equipe da RB. E, putz, é um troço super legal, sabe? Eu olhei aquilo e fiquei pensando, nossa, eu tenho que agora ver todas as coisas que a Fórmula 1 posta. Não, e eu acho muito legal, porque te amplia, assim, o horizonte, sabe? Claro. E sempre que é uma coisa que abre o teu olhar pro esporte, pra como as pessoas procedem, pra como tem gente boa, sabe? Eu acho muito legal, e ao mesmo tempo que tu repara que os problemas, assim como em todas as outras áreas, são sempre os mesmos. Sim. Sabe? Tu tá o tempo inteiro administrando melhorar o carro, gerir a dupla, administrar o campeonato, sabe? Acomodar as coisas. Os problemas são sempre os mesmos. Exato. A proporção, o contexto, eles podem variar, e como eles variam, né? Sim. Especialmente se a gente olha pra uma equipe, sei lá, que tá entrando agora na Fórmula 1, uma equipe com uma super trajetória, uma equipe que tá no topo do grid, uma que tá bem mal. Enfim. Mas os problemas, eles são os mesmos, né? Perfeito. Agora, quem também teve pouquíssimo problema nesse final de semana é Gabriel Bortoleto. Sim. Tá? Que assim, gente, eu nem comemoro mais que ele vai pra Q3. Brincadeira, a gente comemora. Mas assim, ele tá começando a nos acostumar mal. Acabou aquela maré de P11. Sim. Tá? Pontuou de novo. Achei demais que a Audi levou funcionários diretamente da Suíça Eles encheram pra arquibancada. Achei muito legal isso. Sabe? E eles estavam os cabeções do Gabi. Torcendo. Ai, gente, achei tudo. Muito, muito feliz pelo Gabi. Tomara que ele faça um final de temporada ainda assim muito bom. Porque o Gabi tem bastante tempo de contrato com a Audi, né? Pelo menos até 2030. Então, não que quebrar contrato seja a coisa mais difícil do mundo na Fórmula 1. Até 2030? Acho que é 2030 o contrato dele. Gente, eu tinha na cabeça que o Like era o maior de todos até 29. Ah, é? Eu li em algum lugar que... Bom... Posso estar falando uma bobagem, mas eu sei que ele tem bastante contrato, então vamos deixar assim. Veremos. A informação estará corrigida na tela. Fico muito feliz que ele tenha feito uma grande corrida e espero que o final do campeonato dele também seja dessa forma. Outro que fez uma grande corrida, Franco Colapinto, vamos falar rapidamente, que ele fez uma ultrapassagem muito legal no seu colega de equipe Pierre Gasly e no Liam Lawson ao mesmo tempo. Alguém levou alegrias para a Argentina nesse fim de semana, né? E só, né, gente? Tá ótimo, não precisava mais mesmo. Tudo ótimo. Bom, finalmente os refrescos, vamos lá. Vamos fazer a nossa pausa para externalidades, porque eu vou te dizer, eu até achava... Finalmente os refrescos, até porque a gente só falou de coisas extremamente automobilóveis até agora. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu tô cansada já de falar do ronco dos motores. Só pra falar uma coisa, eu achava que os papaias, eles iam bem pior nesse final de semana, porque eles simplesmente deram tudo deles naqueles joguinhos da McLaren. E quando isso já eles virou uma piada na internet, Não, né? quando eles vão bem naqueles joguinhos, pode saber, gente, é coisa de DNF, DNS, sabe? E o Oscar, ele entregou assim, ó, tudo, carisma, entregou um cabelo que é sedoso, tá? Eu não sei, ele trocou o shampoo, não sei se quem mais reparou, tá? Tinha gente fazendo piada que a mãe dele, a Nicole, foi visitar, e a Nicole é uma grande diva, né? E o pessoal falando, ele deve ter usado o shampoo da mãe dele. A Nicole somos nós do futuro, né, gente? Não, a Nicole, maravilhosa, tá? Existe essa grande piada, né, de quando a McLaren faz essas brincadeiras, essas coisas, e os pilotos genuinamente parece que se divertem, que estão gostando muito da vibe. Olha, se eles estão, assim, olha... Mas não foi o caso dessa vez. Não, olha, não foi uma corrida ótima. Inclusive, o Lando ficou bem frustrado. O Oscar deu todas as mas o Lando tava mais frustrado pelas 10 posições de grid. E pelo problema de estratégia e de pit-stop, ele ficou bem frustrado também. Não, tudo bem, mas assim, ele fez uma boa corrida de recuperação também. Ele já tivemos corridas... tivemos corridas bem piores pra McLaren nesse ano, Pois né?
Outro highlight, tá, que eu achei do final de semana. O George começou a ser abordado por crianças que querem ser empresariadas por ele. Isso aí eu achei certo, porque... Isso já é uma interpretação nossa, que elas querem ser empresariadas por ele, né? mas se ele oferecer, elas vão querer, né? Ah, totalmente. Pois é. Então, assim, ó, aqui se faz, aqui se paga. É isso aí. E aquele menino, eu achei ele um ícone. O menino que abordou o Jorge, a gente, inclusive, fez conteúdo disso na ocasião. Depois ele tava ali com o Hamilton na homenagem. Tava lá na homenagem. Pronto, lá. Tá, mas eu queria te perguntar uma coisa, porque tem um evento muito importante desse fim de semana do Off-Grid, que tu não mencionou ainda. Tá sabendo que o Alex Albon adotou mais 5 gatos? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o nome deles. Como assim tu não sabe o nome deles? Eu sei o nome deles. Tá, peraí, calma. Bom, o maior pai de pet do grid, Alex Albon, ele tem basicamente o quê? Mais ou menos 25 animais. Quase, tu foi um pouco exagerado nesse De quanto momento, que é né? a conta, não Porque, sabemos. Assim, olha, antes da chegada dos novos 5, ele tinha 12, né? 12 gatos, mas... Não, só cavalos são 2. Sim, mas foi isso que eu falei, 12 gatos, 2 cavalos e um cachorro. Tá. Achei pouco cachorro, um só, podia ter Tá, e aí agora chegaram mais 5 gatos. Chegaram mais 5 gatos. Pelo amor de Deus. E o Alex já falou que isso é um problema, porque, enfim... Mas eu não tenho dúvida disso. Não, porque os Albon Pets, né, eles moram com a mãe do Alex, enfim, né, eles não ficam no apartamentinho de Mônaco do Alex, né? Sim, menos mal, né, gente? Eles são pets da família Albon, né? Tá. Uhum. E aí, então, qual que é a questão? A mãe dele e as irmãs ficam sabendo que tem, gatinho pra doação, pra resgatar, não sei o quê. E nunca consegue pegar um só. Não, elas vão lá, chegam pra pegar, com a ideia de pegar um, aí tem, tipo assim, mais 3 irmãos do gatinho, que aí elas vai não conseguem deixar lá deixar. como, né? Não tem como. Elas não têm coração pra deixar lá. Então, Entendi. é uma coisa legal, mas enfim, fica vários pets na casa. Bom, cada um deles, então... Tá, então os animais são todos da família, né? Não é Sim. tipo, um é do Alex, um é da irmã, outro... Não. Tem também um servo que aparece ali, que é meio vizinho, que eles consideram parte, assim... Não pode ser. Mas é vizinho. Um servo? Sim, que aparece na propriedade ali da fazenda da família. Que eles consideram que é o Bambam. Gente, colhem na minha, o Albon Pets é por aqui. Amei. Mas enfim, eles têm 5 gatos novos. Tá. Tem o White e o Brown. Tá. Vários deles têm apelidos, porque todos os Albon Pets têm vários apelidos. Então, vários nomes é um pouco difícil de acompanhar, mas enfim, é isso aí. Tá bom, vamos tentar. Tem o Bunny, que ganhou esse nome porque, segundo eles, ele parece um coelhinho, mas é um Ai, gato. que bom. Tem o Simba, que também já ficou como Sim Sim. E tem também o Cookie Mouse, que já tá sendo chamado por todo mundo de Jaffa Cake, que é tipo um bolinho industrializado eu acho certo. do Reino Unido. Mas enfim, temos 5 gatinhos novos na família Albon. Tá. E tem o cachorro que é o Watty. Tá, mas esse já tinha. Tá. Que é um divo. Sim. Os cavalos, Tinky e Snow. Óbvio, esses tu sabe. Sim, mas é que esses também são das antigas. Inclusive, curiosidade, Tinky, o cavalo, faz aniversário no mesmo dia de uma das irmãs do Alex. Gente, vocês têm que entrar nesse Keeping Up with the Kardashians. Sim. Keeping Up with the Albon Pets, Tá, então vamos lá. São 17 gatos. Os que eu sei, Fruki. Tu sabe algum deles? É o Fruki, Mumu. Vamos pelas rimas. Tem o Fruki e o Luke. Aí tem o Mumu e o Gucci. O Horsey e o Sushi. Tu tem uma camiseta do Horsey, tu não tem? Eu tenho uma camiseta do Horsey. E é porque tem vários deles que fazem combos, né? Tem o Duck e o Goose, que tem esse tema de aves, enfim. Aí... Esse tema de aves! Pera! Aí tem os Safari Kittens, que são 4 gatinhos que têm nomes temáticos de, tipo, animais da selva. Eu não tô... É sério. Sim, aí tem o Blue Bear, o Hippo, a Didi, que é, tipo, parece uma girafa. E o Tiger, que é o Tig Tiger, TikTok. Enfim, tem vários nomes. Vários deles também têm nomes de, tipo, marcas de luxo. Mas esses são pouco utilizados. Aí se usa mais os apelidos. Sim. A exceção do Gucci, né? O Gucci usam o nome mesmo da marca. Tá, e agora as novas... E agora é os agregados. Agora é o White, Brown, Simba. Eu vi hoje um no perfil do Albon Pets que eles já estão chamando de Orange também. Mas não é esse o nome que eles deram no começo. Mas esse é o Jaffa Cake. Ah, porque o bolinho ele é sabor laranja e ele tem tá. coisinhas laranja no... Entendi. Enfim. E o Cookie Mousse. Esse é o Jaffa Cake. É porque eles têm... Gente, mais atualizações sobre esse assunto, eu sugiro acompanhar o perfil Albon _Pets. Eu amei, tá? Eles têm mais de 400 mil seguidores no Instagram. E será que eles compram seguidores? Acho que não, eu acho que é tudo orgânico ali, porque eles merecem. Vocês sabem, né, que quando vocês querem ver se alguém compra seguidor, vê, assim, um crescimento muito repentino, vai ali nos seguidores da pessoa e vê se é tipo assim, chinchila 1, 2, 3, 4. Sim. Sabe? Aí vê se é aqueles perfis que não tem nenhum post, nenhum seguidor, fica a dica aí. Ou tem gente que compra seguidores brasileiros, aí o nome tem tipo, sei lá, Maria da Silva, bandeira do Brasil também. Isso. E aí são todos os perfis meio parecidos, sem nenhum post. Tudo numa linha assim, mas tem que reparar e olhar logo, porque
depois mistura. Todos seguidores meio parecidinhos, assim, os últimos. Fica a dica. Então, a Fórmula 1 chegou na Hungria, um grande circuito. Eu gosto muito da Hungria, estou falando sério. Eu tá? gosto. É um circuito que... Bem antigo. Ele é bem antigo. Ele passa um pouco desapercebido porque ele não parece ser muito... Olha o que eu vou falar. Ele passa um pouco desapercebido porque ele não chama muita atenção, mas é verdade, sabe? Não é uma redundância. Foi, na época, nos anos 80, ele foi a primeira corrida da Fórmula 1 por trás da cortina de ferro. E ele é bem diferente da Bélgica, né? Eu acho legal eles serem um na sequência do outro. Ele é um circuito antigo, por isso ele também tem essa característica de ter uma pista um pouco mais estreita. As curvas dele são de velocidade um pouco mais baixa, então ele é um circuito meio difícil de ultrapassar, mas não é impossível. Então vem aí uma vitória da Ferrari, já vou avisar agora. Ferrari e Mercedes devem ter prioridade nesse circuito. É um lugar muito, muito, muito calor. Muito quente. E o asfalto em si, ele é mais escuro. Então, quando tá calor, ele esquenta mais. Ah, sim. Putz. Dito isso... Acabou pro Feira, hein? É uma pista mais curta, porém, por ter curvas de velocidade um pouco mais baixa, a Pirelli, se perguntar pra eles não consideram que seja uma degradação muito maior do que a média, entendeu? Entendi. Mas enfim, pneus costumam ser um problema por ali. Uma coisa que a Hungria tem, que eu acho muito legal, tem muita gente que venceu na Hungria pela primeira vez na sua carreira. E assim, o Fernando Alonso, Oscar Piastri, né, gente? Long time no seen. O Papaya Esteban Rose. Ocon. Mas assim, o Esteban Ocon. Damon Hill, Heikki Kovalainen, Jenson Button. Vários deles venceram pela primeira vez. Inclusive a vitória do Button. Quem falta vencer? Grande corrida. Isaac Hadjar falta vencer. Vamos pensar em pessoas que poderiam vencer. Alex Albon. Não. Ai, gente! E depois eu que levo a fama. Que Gabriel ódio. Bortoleto, Oli Berman, tem vários. Isaac Hadjar, hein? Pena que a Red Bull tá se desmanchando no calor, né? A Red Bull tá se desmanchando no calor. Eu não sei se eu colocaria ele como um favorito, mas... Mas a RB não mexeu no resfriamento, atualization? Quem sabe? Não, tô brincando, gente, não é isso. Eu vi várias pessoas na internet fazendo comentários sobre como... Isso é uma coisa que eu acho estranho, porque na transmissão chamam bastante o Kimi de adolescente. E aí o Arvid não. E pra mim, tipo, não, adolescente, menor de idade, né? Mas enfim. E o pessoal, enfim, quis marcar essa diferença de como eles tratam o Arvid, porque o Arvid, ele tá passando um pouco, entre aspas, desapercebido. O que é muito bom pra ele. E eu acho que não é tanto, sei lá, o pessoal rejeitando ele, como é o Kimi tomando bastante atenção pra si, porque ele tá fazendo uma performance muito excepcional. Sim, e pro Arvid é legal que ele passe meio despercebido no começo, claro. Porque ele pode errar com mais tranquilidade, ele pode ganhar confiança em relação às coisas, sabe? Perfeito. Porque quando chegar a hora dele fazer grandes feitos na Fórmula 1, ele não vai passar despercebido, isso é certo. Exatamente. Tem pouquíssima chance de chuva. Eu não consegui ver a previsão ainda pra esse fim de semana, acho que tá muito longe ainda. É meio cedo ainda. Mas é difícil de chover por lá, mas quando chove... Rende muito. Inclusive, quando a corrida que o Ocon venceu, que foi a primeira e única vitória dele na Fórmula 1, foi uma corrida estranhíssima. E, obviamente, chuva esteve envolvida. Ai, que estranho. Uma corrida estranha na Fórmula 1. Que estranho. A primeira vez na história que choveu no GP da Hungria foi em 2006, que foi quando o Jenson Button venceu pela primeira vez na Fórmula 1 também. Sim. E é uma pista que, assim como a pista do Canadá e várias outras também, tem aquela característica de track evolution. Que conforme os carros vão passando, eles vão emborrachando a pista e isso vai melhorando a performance. Então, assim, quando chove, lava a pista e meio que ela volta da estaca zero. Sim, então é uma corrida que tu acha que vai ter safety car ou não vai ter? Normalmente, acho que eles contam com safety car lá, né? Olha, pelo que eu vi, historicamente, é 20 e tantos % de probabilidade de safety car. Então, não é super não é alto. É. Não é, não. Mas essa característica de track evolution é uma coisa muito legal da gente observar em classificatória, por exemplo. Se alguém tava pensando, será que eu vou assistir a classificatória, será que eu não vou? Olha, isso geralmente rende boas classificatórias quando a pista muda bastante. Falando em classificatória, Lewis Hamilton, 9 poles, 8 vitórias. Vamos apostar? Tô brincando. Um histórico muito bom na pista, e eu já tô avisando que ele vai estar no meu pódio, porque ele, além de ser um grande vencedor, eu acho que a Ferrari vem forte, especialmente em comparação à galera de trás, né? Eu também acho. Bom, então, antes da gente apostar os nossos pódios pra Hungria, que não tem corrida sprint. Não tem. Não tem a F1 Academy. Infelizmente. Vamos pra interatividade? Vamos! Eu não escrevi aqui, mas eu tenho no meu celular, eu vou pegar, tá? Pega aí. E eu já vi nos stories do BeFast que tu vai separar uma pergunta, mas eu tentei não ler. Não li a pergunta. Eu avisei as nossas divas. Bom,
Então nós vamos responder a Amanda Camille. Oi, Amanda. A Amanda mandou o seguinte: já ouvi muitas vezes que só acompanho Fórmula 1 por pilotos bonitos. Como vocês lidam com isso? Ó, eu vou ser muito honesta, tá? Eu vou falar que isso virou um pouco um clichêzão. É tipo uma pessoa que, sei lá, usa uma camiseta de banda no shopping e alguém para e pergunta, e fala 3 músicas dessa banda. Pra mim isso é meio que um clichêzão que acontece tantas vezes que parou de incomodar um pouco. Eu fico tipo, tá, é porque eles não podem mais perguntar o que é DRS. É. Aí eles passam um pouco mal, né? Mas veja, eu acho que eu tô num momento, e isso inclusive me inspira na nossa diva Adélia do TikTok. Gente, a Adélia que cobre Copa do Mundo, futebol, maravilhosa. Sim, eu conheci ela há um tempo atrás, porque ela faz uns vídeos de RI super legais, que ela estuda RI, enfim. Mas ela infelizmente não peguei ela nessa época do RI, eu peguei muito só legal. No futebol. Eu preciso voltar nos vídeos dela pra ver isso. Muito legal, e agora ela cresceu um monte na Copa, eu fiquei super feliz por ela. Merecido. Porque ela faz um grande conteúdo de futebol, quem quer dar uma olhadinha, enfim. Sim. E ela tá agora empenhada em fazer as pessoas que se interessaram em futebol por conta da Copa continuar assistindo futebol. Claro. Então ela tá fazendo uma série de vídeos explicando como é que funciona a organização dos clubes, séries, ligas e tudo mais, enfim. E várias pessoas estão fazendo perguntas assim, tudo bem eu torcer por um time só porque eu gosto de um jogador? Várias coisas que são menos típicas no futebol do que na Fórmula 1, mas ela tem uma postura completamente parecida com a nossa na Fórmula 1. Ela falou, sim, gente, torçam pra quem faz vocês querer torcer por essa pessoa, ou por esse clube, ou torçam por quem vocês quiserem, enfim. Isso é uma coisa que eu penso muito sobre a Fórmula 1, porque na minha cabeça, sempre que eu ouço algum comentário desse tipo, mas torce pra tal coisa só por A, B ou C, só porque é bonito, só porque tá ganhando, só porque não sei o que é, isso pra mim já tá tão batido que eu confesso que eu meio que ignoro esse tipo de comentário. Eu já penso, não vale a pena eu tentar convencer essa pessoa de que, nossa, realmente existe um motivo pelo qual eu gosto disso e, enfim, sei lá, sabe? Eu entendo. Eu meio que desisto do conflito. Sim, eu concordo. E eu acho... Vou dar a minha opinião, vou contar como que eu lido com isso. Enfim, vamos ver. Eu acho que nós estamos numa posição muito privilegiada nesse sentido, eu e tu. Sim. Porque nós fomos criadas assistindo Fórmula 1. Pra gente, eu acho que fica um pouco mais fácil que a gente não ligue pra isso. Porque, primeiro, as pessoas que convivem com a gente já são acostumadas que a gente assiste o esporte, sabe? Então, assim, e nós temos muitos primos, muitos tios, e então, assim, meio que as pessoas já sabiam. Então, a gente não ouviu muito isso internamente, sabe? Perfeito. E como a gente sempre acompanhou, isso bem ou mal acabou ficando uma coisa bem resolvida pra gente, sabe? Sim. Tipo assim, então tá, sabe? Eu acho que pra gente é mais fácil de desprezar essa opinião. Entende? Sim. Mas eu entendo também perfeitamente que tem muitas meninas que começam a se interessar pelo esporte verdadeiramente, independente do motivo pelo qual elas começaram a se interessar, seja porque elas viram um edit no TikTok, seja porque elas viram um Fashion Day que elas gostaram, seja porque elas assistiram uma corrida e acharam legal, seja porque elas viram Drive to Survive, não importa, sabe? E elas acabam se vendo sozinhas em um cenário e que isso acaba gerando muita estranheza por parte das pessoas. Então eu entendo que não é um cenário necessariamente simples de ignorar, mas eu acho que o melhor caminho possível é que a gente fique bem resolvida com as nossas coisas, sabe? Não Sim. só com a Fórmula 1, com qualquer coisa. Sempre sabe? vai ter alguém pra tentar diminuir a coisa que tu gosta ou a forma como tu se identifica. Então, assim, eu acho que a solução, ela vai ser sempre interna, sabe? Tipo assim, fique bem resolvida com isso, sabe? Olha, eu gosto por isso mesmo. Eu gosto porque eu gosto de acompanhar no Twitter a corrida. Isso. Fica bem resolvida com isso, porque eu acho que isso vai ajudar a dar uma desprezada nessa opinião, sabe? Porque também a gente não pode levar em consideração todas as opiniões. A gente tem que levar em consideração opiniões relevantes, importantes, de pessoas que nos são caras, sabe? E aí, pra isso, vai ter que desprezar as outras opiniões mesmo, não tem muito o que fazer. Exato. Mas essa é mais uma pergunta que eu gostaria muito de conhecer a opinião de vocês. Nossa, total. Como vocês lidam com isso? E veja, mesmo que esse não seja o motivo pelo qual você assiste o esporte, às vezes a melhor coisa que tem pra fazer pra uma pessoa que a gente vai descartar a opinião, que é uma opinião insignificante, enfim, olhar e falar assim, nossa, realmente, eu vou ficar olhando pra gente feia agora? Né? Ou então, uma resposta que é muito boa também, tipo assim, não, claro, faz todo sentido isso, eu não sei se você sabe, eles correm o tempo inteiro de capacete. Isso também costuma ajudar bastante. É muito boa também. Enfim, mas queria saber a opinião de você sobre isso, porque é o tipo de coisa que, conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo também que a gente acompanha muito mais e sabe muito mais do que quem faz esse tipo de comentário também. É uma coisa muito satisfatória. E nem sempre, né, vai ser possível responder dizendo essas coisinhas engraçadinhas, né, gente? Porque às vezes é um chefe, às vezes é uma pessoa mais velha da família, enfim, né? A gente sabe como essas coisas funcionam.
Vamos apostar o pódio, então, da Hungria? Vamos apostar. Eu queria saber o que tu tá maquinando por aí. Eu já adiantei pra vocês quem é que vai estar no meu, né? Eu já... Bom, pra mim, gente, P1, Lewis Hamilton, tá? Pra mim também. P1, Lewis Hamilton, P2, Oscar Piastri, P3, Kimi Antonelli. Olha! Gostastes? Gosteistes. Pô, P2 pro Oscar. P2 pro Oscar, ó, que precioso. A Lu acha o Oscar muito precioso. Eu acho ele precioso. E o Lando também. Olha, vamos falar com todas as letras, né? A Mercedes segue sendo favorita pra essa corrida. A Ferrari vem atrás, enfim. Eu vou colocar a Lewis também no P1, porque eu vou achar muito legal a narrativa, a história que se cria, entendeu? Muito bom. A Kim podia ir no paddock, tá? Faz tempo que ela não vai. Mas a Hungria não é tão top, eu acho. Mas de repente se eles emendam direto pro verão europeu depois... vários fazem essa tática, né? Tudo. Mas enfim. Mas eu acho que ia ser muito legal a gente ver o Lewis no P1. E atrás dele eu vou colocar as Mercedes. Eu vou ser legal com o George, vou colocar ele em P2. Ai, que amor! E eu vou contar com uma Mercedes que não vai dar problema em nenhum dos dois carros dessa vez. Ai, generosa. Então vou colocar George e Kimi. Arrasou. Gente, por favor, comentem aí os pódios de vocês que nós queremos saber. Comentem também sobre todo e qualquer ponto que a gente comentou nesse episódio. Vocês gostariam de dar o pitaco de vocês junto com a gente? Por favor, então essa semana tem Fórmula 1 na Hungria, a última corrida antes do Summer Break. O que vocês vão fazer no Summer Break? Vão querer conteúdos? Vão querer dar uma desopilada? Contem pra gente isso também. Já adianto que a gente vai ficar por aqui, né? Vocês já sabem, né? Bom, o Bifest Podcast rola todas as terças-feiras ao meio-dia e a gente se encontra todos os outros dias da semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acertei a conta. Acertou. No @BifestPodcast nas outras redes sociais. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente e a gente se vê na próxima. Um beijo! Tchau!